Comep. Dia 1º de junho, traz a Paracatu. Marcha para Jesus 2019. Um dia na presença de Deus. Presenças confirmadas: Eli Soares, Adriana Lima e Vinícius Melo no trio elétrico. Participação: ministérios locais, Union Dance, Marcha Kids, Palhaço Felisberto, das 16 às 20 horas. Você e sua família não podem perder. Marcha para Jesus 2019. Concentração às 16 horas, atrás do Pretas. Apoio: TV Minas Brasil. Estar em dívida com o município é estar em dívida com a comunidade. Você prejudica os investimentos, as melhorias, os serviços à sua disposição e de todos aqueles que estão em dia com o município. Em cumprimento à lei, a Prefeitura de Paracatu está iniciando, a partir dos maiores devedores, o processo de cobrança de débitos inscritos no Cadastro de Dívida Ativa. Os devedores serão protestados e seus nomes inclusos no SPC Serasa. Se você está em débito com o município, procure com urgência o Departamento de Receitas e regularize sua situação com até 100% de desconto em juros e multas. Mantenha seu nome limpo e os serviços à comunidade em funcionamento. Fique em dia com Paracatu. Fique em dia com a comunidade. Prefeitura de Paracatu. Mais trabalho, novas realizações. Já pensou em investir por mês o valor de uma porta ou de uma janela e conquistar um patrimônio para a vida inteira? Com o consórcio do Sicoob, investindo um pouquinho por mês, você dá partida no seu sonho. São diversas opções de acordo com o que você quer, sem juros e com as melhores condições. Perfeito para você que não abre mão de realizar seus sonhos. E você conta com a solidez do Sicoob, a maior instituição financeira cooperativa do Brasil. Consórcio do Sicoob. Cabe no seu bolso, cabe na sua vida. Guia Comercial de Paracatu. Seja visto, seja lembrado. Clínica Provida Especialidades Médicas. A sua saúde é a nossa prioridade. Rua Doutor Almir Laor, Porto Adjuto, 540. Jockey Clube, 3671-1508. Fábrica de Biscoitos Vó Maria. Biscoitos, bolos, pão de queijo e muito mais. Rua Salgado Filho, 147, Bela Vista, 3671-3566. Pamag Pré-moldados. Qualidade em primeiro lugar. Rua da Contagem, bairro Paracatuzinho, fone 38-3671-1032. Autoelétrica do Newton. Baterias, peças e serviços em geral. Rua São Vicente, 359 Centro, 3671-3809. Domingo em Família é na Olegário Maciel. A Prefeitura implementou o programa Domingo Saudável, uma opção de lazer e diversão para toda a família na Avenida Olegário Maciel. Para quem ama todo tipo de esporte ao ar livre, para quem curte dança e aeróbica, para quem quer passear com as crianças, brincar, caminhar, andar de bike ou patins. A Prefeitura fecha um trecho da Avenida Olegário Maciel das 7 às 12 horas todos os domingos, para você se exercitar e aproveitar com a família. Venha curtir o Domingo Saudável. Vem pra Avenida. Prefeitura de Paracatu. Mais trabalho, novas realizações. Reforma administrativa de Minas Gerais é aprovada na Assembleia Legislativa. O Estado passa de 21 para 12 secretarias. O Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Paracatu realiza esta semana uma expedição pelo Rio Paracatu. Veja os gols dos jogos dos times de Minas na terceira rodada do Campeonato Brasileiro. Dia D da campanha de vacinação contra a gripe realiza mutirão de vacinação no sábado em todo o país. Cerca de 30 tecidos e órgãos produzidos em laboratórios estão em estudos no mundo. Campanha da Faculdade Zumbi dos Palmares quer corrigir a imagem de um dos maiores nomes da nossa literatura. E ainda, empoderamento negro é o tema da nossa sala de entrevistas de hoje. Esses e outros assuntos agora no Minas Brasil Notícias. Boa noite. Os brasileiros estão entre os 10 povos mais preocupados do mundo. E além de preocupação, sobra também estresse por aqui. Isso segundo o levantamento norte-americano. Quando a economia desacelera, menos investimentos e empregos são gerados. E o resultado disso é mais estresse para a população. A pressão, a cobrança, né? Estresse do trabalho. Todo trabalho tem o seu estresse. A rotina também gera cansaço e preocupação.
Filhos, casa, trabalho. A vida assim, ela é meio corrida, né? A gente trabalha, tem filhos, estuda, então ela é meio estressante sim. Dia a dia é terrível. Eu tenho que ir lá. A pressa é tanta que não dá nem para dar uma pausa para a entrevista. Rapaz, eu tô na correria. Segundo o Instituto Gallup, que levantou o humor de mais de 150 mil cidadãos de 140 países, 4 em cada 10 brasileiros se sentem estressados. E o sentimento de preocupação é ainda maior. 6 em cada 10 se dizem preocupados. Entre as populações com sentimentos negativos, o Brasil está na 15ª colocação entre 34 posições. E entre os países da América Latina, estamos em penúltimo lugar, à frente apenas do Haiti. O que mais preocupa o povo brasileiro hoje é o emprego que não tem. A situação financeira, que mais me estressa. Falta de dinheiro, né? O movimento está fraco. Ainda de acordo com o levantamento, o mundo também está mais triste. 3 em cada 10 cidadãos do globo estão descontentes. Mas o que será que tem desanimado as pessoas por aqui? No momento, o que está me deixando triste é a situação que o Brasil está. A política, eu acho que me deixa muito triste saber que os nossos governantes usam muito mal o nosso dinheiro público. E ser fluente em língua espanhola virou item essencial para quem precisa trabalhar em empresas que fazem negócios em países latino-americanos. Olá, Victor, buenos días, como estás? Juan usa a língua espanhola todos os dias no escritório onde trabalha, que conecta produtos a influenciadores digitais. O fato de ser colombiano e ser fluente em espanhol, inglês e português foi determinante para conseguir a vaga de emprego. O inglês é o idioma universal, então todo mundo aprende inglês desde a escola. Só que o espanhol eu penso que agora está ganhando uma certa relevância, especialmente aqui no Brasil. Porque a América Latina é o mercado mais próximo que tem o Brasil. E então eu penso que falar espanhol é uma grande oportunidade para as pessoas. Cada vez mais empresas contratam profissionais que saibam falar, além de inglês, o espanhol. A Camila é CEO de uma plataforma digital com mais de 30 mil pessoas cadastradas. Recentemente teve que contratar uma profissional argentina para atender uma empresa brasileira que exigia espanhol fluente. Os brasileiros que se candidataram não atendiam às exigências. Foi muito complicado. Até vieram muitos currículos, muitos perfis dentro da plataforma de entrevistas com pessoas falando espanhol, os portunhóis, mas não é bem assim, né? Segundo dados da Relação Anual de Informações Sociais, existem 122 mil estrangeiros profissionais trabalhando no Brasil. A maioria vem de países da América Latina e também Caribe. O estado de São Paulo ainda é a região que mais absorve essa demanda. 3 em cada 10 profissionais. Frio no inverno? De olho no mercado globalizado, principalmente com a relação comercial do Brasil com países da América Latina, esta escola de espanhol em São Paulo atrai cada vez mais alunos. Eu vou começar agora a trabalhar com novos mercados aqui na América Latina. Atualmente eu só trabalho com contato com a Europa. Então eu uso o inglês atualmente e agora estou focando mais agora no espanhol por causa desse contato com esses países latino-americanos. O ambiente de trabalho atualmente pede muito, principalmente na empresa onde eu trabalho, né, que é uma empresa argentina. Para quem acha que o idioma ainda é um problema que impede o crescimento profissional, a recrutadora de RH dá a dica. O que eu aconselho aí é as pessoas correrem atrás, tem várias ferramentas online disponíveis. Eu mesma consegui aí, aprender o meu inglês utilizando muitas ferramentas gratuitas. E diante das incertezas da economia, empresários estão em compasso de espera antes de investir na abertura de novas vagas de emprego. O Wilson não sabe o que é ter carteira assinada há 3 anos. Fez cursos de vigilância, é técnico em informática e tem experiência, mas ainda sente dificuldade para se recolocar. A gente vai vivendo de bico, né? Faz um bico ali, faz em casa, né? Aí a gente bota em prática o que a gente aperfeiçoou, né? Mais de 13 milhões de brasileiros estão na mesma situação. Nenhum setor da economia contratou nos 3 primeiros meses do ano.
Geralmente, o primeiro trimestre do ano tem taxas de desemprego maiores, pela dispensa dos trabalhadores temporários contratados para o Natal. Mas no começo de 2019 havia uma expectativa de melhora econômica e de geração de vagas, em razão da tão aguardada reforma da Previdência. Para este economista, enquanto o projeto não passar pelo Congresso, os empresários não vão sentir segurança em investir. Existe uma relação de causalidade entre a crise econômica e a crise fiscal, ou seja, o problema fiscal gerando um problema de endividamento e de crise econômica. E aí, quando você olha o problema fiscal brasileiro e tenta entender as causas desse problema fiscal, a grande causa, a número 1, é a questão do déficit da Previdência. Hoje, qualquer decisão de investimento, de abrir uma nova unidade, expandir uma fábrica, expandir um negócio, essa decisão, o custo e benefício tem que ser muito bem pensado. É o que o Fábio está fazendo. A agência dele de realidade virtual precisa de pelo menos mais 2 funcionários. A demanda até que está alta, só que por conta da reforma da Previdência que não está aprovando ainda, estamos segurando um pouco as contratações e estamos em contrapartida terceirizando esses serviços. Depois de ter anunciado desistência da viagem para receber o prêmio Personalidade do Ano pela Câmara de Comércio Brasil e Estados Unidos, o presidente Jair Bolsonaro sinaliza que vai aos Estados Unidos. A comemoração tem sido alvo de resistência. Espaços de eventos recusaram alugar. Patrocinadores retiraram apoio e, por último, o prefeito democrata de Nova York fez críticas em tom de deboche ao presidente Bolsonaro. Bolsonaro falou com os jornalistas depois de descer do carro para cumprimentar apoiadores ontem, em frente ao Palácio da Alvorada. Ao responder se desistiu da viagem por causa de críticas do prefeito de Nova York, Bill de Blasio, a ele, Bolsonaro respondeu. Na sexta-feira, Bolsonaro anunciou ter desistido de participar da homenagem da Câmara de Comércio Brasil-Estados Unidos, marcada para 14 de maio, por causa dos ataques do prefeito de Nova York e da pressão de grupos de interesse. Bolsonaro também afirmou que os ataques caracterizavam a ideologização da atividade. O prefeito de Nova York, Bill de Blasio, é do Partido Democrata, rival do Partido Republicano do presidente Donald Trump. No sábado, de Blasio comemorou em tom de deboche a desistência de Bolsonaro. Ele disse que valentões normalmente não aguentam um tranco. De Blasio também afirmou que o ódio de Bolsonaro não é bem-vindo em Nova York. O vice-presidente Hamilton Mourão rebateu nas redes sociais as críticas do prefeito. Mourão disse que de Blasio ataca Bolsonaro sem conhecê-lo e ofende todo o Brasil, que é representado democraticamente por seu presidente. Mourão ainda afirmou que de Blasio surpreendeu quem tem Nova York como a cidade que universalmente acolhe pessoas de todas as origens, culturas, crenças e opiniões. Nos destaques internacionais, o piloto do avião russo que fez pouso forçado e pegou fogo em Moscou disse que a aeronave foi atingida por um raio. O acidente deixou mais de 40 mortos e vários feridos. Embora não seja o primeiro acidente com o modelo, as autoridades aéreas do país decidiram manter em atividade as outras aeronaves semelhantes à que se acidentou. Ao menos 41 pessoas, incluindo 2 crianças, morreram a bordo de um avião de passageiros da companhia Russian Aeroflot, que fez um pouso de emergência em Moscou neste domingo. Esse vídeo, feito por um dos passageiros, mostra os momentos de terror a bordo do avião em chamas. O aparelho Sukhoi Superjet 100 fez a aterrissagem forçada no aeroporto Sheremetyevo, em Moscou, e pegou fogo após bater com a parte traseira e deslizar pela pista. Muitos passageiros conseguiram escapar pelos escorregadores de emergência, que foram inflados na porta da frente após o pouso forçado. O avião, antes de retornar para Moscou, tinha como destino a cidade de Murmansk, no norte do país, e levava 73 passageiros e 5 tripulantes. O serviço de monitoramento de voos mostrou que a aeronave sobrevoou Moscou em círculo 2 vezes, antes de fazer a aterrissagem de emergência, após cerca de 45 minutos. O piloto, que sobreviveu ao acidente, declarou que o avião foi atingido por um raio e perdeu a comunicação por rádio e a conexão dos computadores de bordo, entrando repentinamente em modo de controle manual. Equipes de resgate também fizeram uma varredura nos destroços e recuperaram as caixas pretas com as gravações e informações do voo.
O ministro dos Transportes russo, Yevgeny Dmitryk, disse que não há motivo para manter em solo outros aviões Sukhoi Superjet 100. A companhia Russian Aeroflot opera com mais de 50 aviões do mesmo modelo, que já esteve envolvido em outros desastres. Após o acidente, uma petição online foi lançada exigindo a proibição desse modelo de avião. E o ministro da Saúde alemão quer expulsar das creches as crianças que não foram vacinadas contra o sarampo. O ministro Jason Spahn disse que o objetivo é erradicar o sarampo no país. Surtos da doença foram registrados em vários estados alemães. Um projeto de lei criado pelo ministro determina que os pais que se recusarem a vacinar os filhos receberão multa de até 2.500 euros e as crianças serão expulsas das creches. Segundo a Organização Mundial da Saúde, os surtos de sarampo em vários países causaram a morte de 136 mil pessoas no ano passado, um aumento de 50% em relação a 2017. E no Caribe, um navio colocado em quarentena por suspeita de casos de sarampo a bordo voltou ao porto na ilha de Curaçao. O navio Free Winds, de 120 metros, estava a caminho da ilha de Santa Lúcia, no Caribe, quando um caso de sarampo foi identificado na embarcação. 318 pessoas estão no navio, entre passageiros e tripulantes, que é operado pela Igreja da Cientologia. As autoridades colocaram o navio em quarentena para evitar a disseminação da doença, que tem alto grau de contaminação. O navio atracou sábado no porto da ilha de Curaçao, no Mar do Caribe, e as autoridades de saúde embarcaram para avaliar a situação. A quarentena é necessária pelo ressurgimento do sarampo em todo o mundo, causado, segundo as autoridades de saúde, pela desinformação sobre a vacina. O aumento no número de casos de sarampo só nos Estados Unidos passa das 700 ocorrências, o maior dos últimos 25 anos. E o novo acordo de cessar-fogo entre Israel e Palestina foi anunciado após um fim de semana de ataques e retaliações entre os dois países na faixa de Gaza. Lideranças palestinas em Gaza e Israel acertaram hoje um cessar-fogo negociado pelo Egito depois da escalada de violência entre o exército israelense e grupos armados palestinos ter deixado 25 mortos em 2 dias. Nos ataques no final de semana, mísseis e foguetes disparados da faixa de Gaza mataram 3 civis em Israel, enquanto contra-ataques de Israel mataram 12 palestinos, na maioria militantes, em uma intensificação dos confrontos na fronteira. O exército israelense afirmou que atacou 350 alvos de grupos militantes em Gaza e que 690 mísseis foram disparados contra cidades e vilas no sul de Israel desde sexta-feira. Muitos deles foram interceptados pelo sistema de defesa. Em uma ação direcionada, o exército de Israel matou um dos comandantes do Hamas. Segundo o exército, ele era responsável por transferir fundos do Irã para facções armadas em Gaza. O cessar-fogo deveria entrar em vigor na madrugada desta segunda, mas a Jihad Islâmica acusou Israel de atrasar a implementação do acordo mediado pelo Egito com o objetivo de encerrar a violência. Israel não confirmou o cessar-fogo, mas levantou as restrições à circulação de pessoas na região de fronteira com Gaza, incluindo a reabertura de escolas, e a situação na região é de retorno à rotina. E é um menino. O novo herdeiro do trono britânico nasceu hoje em Londres. Meghan Markle, esposa do príncipe Harry, deu à luz um menino. O novo integrante da família real britânica nasceu às 5 horas e 26 minutos da madrugada de hoje, com 3 quilos e 260 gramas, e é o primeiro filho do casal. O príncipe, que ainda não teve o nome declarado, ficará em 7º lugar na linha de sucessão ao trono britânico. O anúncio foi feito pelo Instagram de Harry, declarando que a duquesa, Meghan, e o bebê passam bem e que o casal gostaria de agradecer ao público pelo apoio do período especial em suas vidas. Entre as informações, a principal esperada é o nome do bebê, que, como a tradição, é alvo de inúmeras apostas. Os nomes favoritos estão entre Arthur, Albert, Charles, James e Philip. O príncipe confirmou que o casal ainda não escolheu um nome para seu filho e que precisam de tempo para decidir. Ele descreveu o nascimento do seu primeiro filho como a experiência mais inacreditável que podia ter imaginado. Quanto à primeira aparição pública do novo herdeiro, o príncipe Harry sugeriu que em 2 dias todos poderão ver o bebê.
No próximo bloco, reforma administrativa de Minas Gerais é aprovada na Assembleia Legislativa e o Estado passa de 21 para 12 secretarias. O Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Paracatu realiza esta semana uma expedição pelo Rio Paracatu. E ainda, veja os gols dos jogos dos times de Minas na terceira rodada do Brasileirão. A gente volta já. É hora de intensificar o combate ao mosquito transmissor da dengue, zika e chikungunya. Proteja sua família e sua comunidade. Sem ação não tem prevenção. Verifique lajes e telhados, mantendo-os sempre limpos, desobstruídos e secos. Mantenha tonéis, barris e a caixa d'água sempre muito bem fechados. Lave com água corrente e sabão os potes de água para seus animais, no mínimo 2 vezes por semana. Faça sua parte. Evite água parada. Sem mosquitos, sem doenças. Prefeitura de Paracatu. Mais trabalho. Novas realizações. Chegou a poupança premiada Sicoob 2019. Agora são mais de 4 milhões de reais em prêmios. A cada depósito de R$200, você concorre a prêmios de até R$200 mil em dinheiro, além de carros, motos e kits casa nova. Quanto mais depositar, mais chances você tem de nadar de braçada nesses prêmios incríveis. Participe! Sicoob, faça parte. Guia Comercial de Paracatu. Seja visto, seja lembrado. Tudo para alegrar o seu dia você encontra no Viveiro de Mudas Marabá. Plantas ornamentais, frutíferas e arbustos. Fazemos manutenção e projetos de jardim. Rua Gastão Pereira Gonçalves, número 126. Água de Cheiro, a sua loja mais completa da beleza. Perfumes, maquiagens, hidratantes, kits presentes. Água de Cheiro, a beleza brasileira. Avenida Deputado Quintino Vargas, 104. Na Vilela Autopeças você encontra tudo em linha leve para veículos nacionais e importados. Vilela Autopeças, Rua Prata, número 112, Amoreiras 2. Dinâmica Móveis e Papelaria, tudo em artigos de papelaria e uma linha completa em móveis para escritório. Rua Joaquim Murtinho, Centro, 3671-6389. A visão é o sentido mais importante do ser humano, mas pode ter hora que enxergar fica difícil. Nessas horas você pode contar com o Hospital Oftalmológico de Paracatu. Consultas, exames e cirurgias com profissionais altamente qualificados. Contamos com os mais modernos aparelhos e um centro cirúrgico completamente equipado para cuidar dos seus olhos. Visite anualmente o seu oftalmologista e veja o mundo com bons olhos. Hospital Oftalmológico de Paracatu. Nossos profissionais só têm olhos para você.